Olá, meus amigos criadores. Bem-vindos ao Canaril Santos Costa. Hoje venho aqui falar um pouco sobre uma situação que ocorre no meu canaril, neste novo canaril, e que já ocorria também no meu anterior canaril. É uma temática recente, de há alguns anos para cá, que vários criadores praticam e que eu quero aqui refutar um bocadinho, ou seja, com provas vou refutar aqui um bocadinho essa situação. Vou falar aqui um pouco sobre as luzes de teto que os aviários têm e as luzes que alguns criadores utilizam no interior das gaiolas, as famosas luzes LED. Segundo esses criadores que utilizam esse sistema, as luzes LED provocam uma estimulação maior dos casais para criarem. Porque, e segundo a lógica desses mesmos criadores, tendo os aviários apenas luzes de teto, fazem com que os casais que estão colocados nas gaiolas superiores predisponham-se mais rapidamente a criar que os casais que se encontram nas gaiolas inferiores. Pois bem, vou aqui falar um pouco sobre essa situação e vou dizer aquilo que se passa no meu canaril, ok? Pois bem, aqui no meu canaril e já no meu anterior canaril, eu não coloco luzes LEDs no interior das gaiolas. E passo a explicar porquê. Desde que essa moda surgiu, eu considero que as aves têm por tendência a estressar bastante. Ou seja, imaginem vocês que estão durante 3 a 4 meses, que são os meses das criações, no interior de um local, de um quarto, de uma divisão, a levarem durante 12, 13, 14 horas com uma luz a incidir sempre sobre vocês quando estão acordados. Seria estressante no mínimo e passado esses 3, 4 meses vocês estariam loucos, como é óbvio. Então porquê é que nas aves há de ser diferente? Como vocês sabem, no meu canaril eu apenas utilizo lâmpadas UV, mas de teto. Não utilizo lâmpadas LED no interior das gaiolas. Mas dizem aqueles criadores que praticam essa situação, ou seja, que colocam luzes LEDs no interior das gaiolas. Mas assim, os pássaros, os casais que estiverem nas gaiolas superiores, começam a criar mais rápido, estimulam-se mais rápido para a reprodução. Será? Vamos ver aqui o meu caso. Se vocês olharem para as duas filas de cima, que supostamente eram as filas onde eu teria que ter, nesta altura, mais casais a criar, mais casais predispostos já a criar, podem ver que ainda tenho bastantes casais sem estas etiquetas. Estas são as minhas etiquetas que eu uso para marcação dos casais que têm ovos e para verificar a posteriori a data e a altura em que os ovos foram colocados, para conseguir saber se os mesmos estão galados e quando é que vão eclodir. Como vocês podem ver, nas duas primeiras filas aqui do meu canaril, eu tenho alguns casais já com ovos, já com ovos galados porque eu já verifiquei, já passaram cerca de 5 dias e já verifiquei que os ovos estão galados, mas tenho muitos casais ainda sem terem iniciado a postura. Como podem ver, estas são as duas filas, supostamente seriam as filas em que os casais aqui colocados iriam iniciar as criações mais rapidamente. No entanto, como podem ver, tenho ainda bastantes gaiolas sem os meus papelinhos de marcação, de apontamentos, o que prova que esta situação não é assim tão linear como muitos criadores invocam. Ao invés, nas duas filas de baixo, eu tenho a grande maioria dos casais já a chocar. E para além de estarem a chocar, os ovos, na grande sua maioria, estão galados. Como podem verificar, pela teoria, estes passarinhos estão cá mais em baixo, não apanhavam tanta luz, não apanhavam tanta iluminação artificial, logo não estariam
tão adiantados, ou seja, estariam mais atrasados que os casais em cima. No entanto, como podem ver, eu tenho a grande maioria dos casais aqui, nesta zona, nestas duas filas de baixo, principalmente até na última fila, tenho praticamente todos os casais já no choco. Como podem ver, tenho aqui variadíssimos casais, todos com ovos galados. Ou seja, 3 ovos galados, 3 ovos galados, 3 ovos galados, 4 ovos galados, 5 ovos galados, 4 ovos galados, 2 ovos galados, 3 ovos galados. Portanto, eu tenho aqui na fila de baixo, que seria aquela fila que seria a vítima, porque usando apenas iluminação de teto, estes passarinhos coitadinhos iriam estar muito atrasados relativamente aos casais nas gaiolas superiores, uma vez que estes apanham mais iluminação. É assim, meus amigos, não sei o que é que vos hei de dizer, não estou a dizer que as luzes LEDs no interior das gaiolas não provocam também uma estimulação mais eficaz para os pássaros criar, mas eu penso que não é por aí. Eu penso que o segredo está na duração de horas diárias. Eu neste momento tenho aqui 14 horas e meia, é o tempo que eu aplico sempre, não aplico mais. Acho que 15 horas ou mais é perigoso para os passarinhos, são muitas horas de iluminação artificial e pode provocar aqui várias situações lesivas à criação, desde uma precoce muda da pena, outro tipo de situações, ou stress das próprias aves. E então, aquilo que eu faço é colocar 14 horas e meia durante a altura das criações. E como pode-se comprovar aqui no meu canaril, eu tenho os pássaros de baixo todos com ovos galados e todos muito mais adiantados que os casais nas gaiolas superiores. Isto prova que esta teoria de os passarinhos que estão colocados nos canaris que apenas têm luz de teto, os passarinhos que estão colocados nas gaiolas superiores são aqueles que arrancam primeiro. Falso. Como podem verificar, são os passarinhos nas filas de baixo que estão muito, mas muito mais adiantados que nas duas filas de cima, onde supostamente os pássaros têm mais iluminação. Meus amigos, isto tudo tem a ver com tratamentos. Os tratamentos são feitos ao longo da época, não é preparar os pássaros apenas para a época de criação. É todo o maneio que o criador tem com as suas aves no decorrer do ano inteiro, porque a época de criação termina, a nova época de criação começa quando a época de criação anterior termina. Isto é tudo uma sequência, tem tudo a ver com uma alimentação balanceada para cada uma das fases da época dos pássaros, tem a ver com os cuidados que nós temos, tem a ver com o aumento de horas de iluminação, e não apenas com a colocação de umas lâmpadas LEDs no interior das gaiolas para estimular as aves. O que, a meu ver, é a minha opinião, vale o que vale. Eu não sei tudo, assim como ninguém sabe tudo, mas é a minha opinião, daí não fazer uso dessa ferramenta no meu canaril, nas minhas aves. Acho que as lâmpadas LED colocadas no interior das gaiolas estressam bastante as aves. Tanto as aves como as crias, que depois também são sujeitas a essa situação. Ao invés, luzes no teto, ao contrário daquilo que se diz, não estimulam primeiro os casais que estão nas gaiolas superiores, mas estimula aquilo que tiver que estimular, meus amigos. E como se pode comprovar aqui no meu canaril, onde eu tenho mais casais neste momento estimulados sexualmente e já a chocar, já com colocação de ovos e galados, que eu já verifiquei, são nas filas de baixo e não nas filas de cima. Portanto, isto vale o que vale, meus amigos. Isto tanto poderia estar assim como está, como poderia ser o inverso. Isto vale o que vale. Cada ave, apesar da alimentação que nós colocamos ao dispor, cada ave, apesar do tempo de horas de iluminação artificial que nós colocamos ao dispor, tem o seu timing, tem o seu relógio biológico interno. E cada ave predispõe-se a criar quando sente que está na altura de criar. Ponto final, parágrafo. É por aqui, meus amigos, ok? Pronto. Isto é a experiência que eu tenho no meu canaril. Não quer dizer que as luzes LED no interior das gaiolas, mais uma vez eu digo, não funcionem. Apenas eu não coloco em prática no meu canaril
pois acho que é excessivamente estressante para as aves. Como eu estava a referir no início do vídeo, imaginemos nós estarmos cerca de 14 horas fechados num quarto, com a luz a incidir sempre sobre a nossa cara. Estávamos constantemente a pescar os olhos, coisa que as aves nem conseguem fazer. Portanto, imaginem o stress que seria passar por esta situação durante 3 a 4 meses seguidos, constantemente durante esse tempo todo. Ok? Portanto, não vaiam em modas, vale o que vale, pode ser eficaz, pode não ser eficaz. Uma garantia eu dou-vos. As luzes de teto funcionam perfeitamente e normalmente a desculpa que os criadores que colocam LEDs nos interiores das gaiolas é de que assim todas as aves têm o mesmo nível de luz. É verdade. Mas isso não é garantia de que as aves comecem a criar todas ao mesmo tempo. Como podem verificar aqui, as aves que estão colocadas nas gaiolas, nas filas de gaiolas superiores, estão muito mais atrasadas do que as aves colocadas nas filas de gaiolas inferiores. Pronto, era só esta dicasinha que eu queria aqui deixar. O vídeo já vai longo, não me vou alongar mais. Mas fiquem com esta ideia, meus amigos. Nem sempre aquilo que é transmitido, as modas que são colocadas, como esta moda agora de LEDs, que anda aqui há 4 ou 5 anos, é verídica. Pois eu mostro aqui a prova em como essa situação não acontece. Ok? Então vá, umas excelentes criações para todos, sejam com lâmpadas LED no interior das gaiolas ou apenas iluminação de teto. Um forte abraço.